Eletrotécnica, engenharia elétrica não serve para energia solar. Então, pessoal, aqui nós temos uma representação, certo, de transientes de corrente contínua, certo? Transientes. Então, transientes refere-se à quantidade de valores que variam devido à alteração registrada no circuito elétrico, certo? Em que há resistência, capacitância ou autoindutância em condições transitórias, isto é, ao ligar e desligar um circuito. Então, o que acontece ao ligar e desligar um circuito em corrente contínua no sistema solar? Certo? Vocês estão vendo aí dois gráficos, certo? Em cima e outro embaixo. Então, esses gráficos, eles são universais para transientes, certo? Em corrente contínua. Essas curvas exponenciais universais. Então, são curvas exponenciais universais no mundo inteiro, certo? Então, esses cursos de energia solar são ministrados através de curvas exponenciais no tempo, certo? No tempo crescente e no tempo decrescente, certo? Apenas o professor ele dá aula sobre esses transientes em corrente contínua, que é aplicado no sistema solar. Mas vejamos a pergunta primeiro. Então, o professor faz a seguinte pergunta: qual é a tensão e corrente quando o circuito está fechado? Ou seja, qual é a corrente e tensão quando o circuito está fechado? Não existe uma tensão de corrente. Então ele já errou aí, certo? Então já houve falhas de comunicação com como essa poderia descartá-lo completamente. Então isso aí é um erro de comunicação do próprio professor, e aí vai atingir o mundo inteiro, porque isso aqui são ministrados nas melhores escolas da Austrália, Estados Unidos, no Brasil, universidades, são ministrados assim. Isso aqui já começa nas melhores escolas da Austrália, preste bem atenção, esse erro já começa na Austrália, e esse erro também existe no Brasil. Isso aqui é para curso de energia solar, curso técnico, não é nível básico, é técnico de 3 anos para energia solar. Mas o que há de errado é a sua pergunta: qual é a tensão e corrente quando o circuito está fechado? Aqui no gráfico, quando o circuito está fechado, certo? Então, o que acontece quando você liga o circuito? O que acontece? Aí você olhando para essa exponencial, que varia de 1 segundo a 5 segundos no tempo, para atingir 63% em 1 segundo e 100% em 5 segundos. Então, o que acontece ao ligar o circuito? O professor disse que existe uma tensão de corrente, então já houve uma falha de comunicação. Então, ao ligar o circuito, a componente corrente e resistência são nulas quando você liga esse circuito aí, certo? E varia de 63% a 100%. Quando você liga, a resistência e corrente é nula. E a força contra a eletromotriz, a força contra a eletromotriz é máxima, pois a razão de variação da corrente é máxima. Então a corrente é máxima. Então depois de certo tempo, de 1 a 5 segundos, quando atingir 5 segundos, depois de um certo tempo, que depende da relação da indutância e resistência, porque aí há uma indutância,
a corrente para de crescer. Tá vendo aí? Corrente. A corrente ela para de crescer por ter atingido o valor máximo. Em consequência, a força eletromotriz de autoindução torna-se nula. Então, a tensão ela torna-se nula, porque já atingiu o valor máximo no tempo de 5 segundos. Então, a tensão se tornou nula, certo? Quando ela atinge lá os 100%. Então, não existe tensão de corrente. Então, já houve erro aí do professor, certo? Então, o que acontece quando o circuito é desligado? Agora vamos desligar o circuito. Ocorre outra vez o aparecimento de corrente que provoca o aparecimento de uma tensão. Então, quando aquele abre aqueles contatos, solta uma centelha. O que aparece? Uma tensão induzida, chamada força eletromotriz. Toda força eletromotriz ela é uma tensão induzida, ou seja, é uma causa, certo? Houve aparecimento de uma causa, ou seja, de uma tensão. Então apareceu uma tensão, tá vendo aí? São coisas distintas, são coisas específicas, certo? Você quando liga um circuito nessa exponencial, transiente sem corrente contínua, não existe tensão e corrente ao mesmo tempo. São coisas específicas separadas. Você vê que quando você desliga um circuito em corrente contínua, na exponencial, no tempo, aparece uma tensão induzida. E isso é perigosíssimo se você desligar um chaveamento meio-dia com o sol brilhando no sistema solar. Apenas uma representação aqui. Então, aonde estaria isso aqui, você fazendo uma aula de analogia? Mostrando aqui essas curvas exponenciais. Isso aqui são curvas exponenciais. O que estaria aqui de lado dessas curvas exponenciais no sistema solar? Estaria aqui todos os disjuntores, chaves seccionadoras do circuito DC dos painéis solares. Teria que estar aqui de lado. Mas o professor da Austrália, Estados Unidos, do Japão, do Brasil, eles não sabem ministrar aula de analogia. Porque quem estaria do lado dessa exponencial era todos os disjuntores DC e chave seccionadora do sistema solar, que não consta aqui, como está de acordo com a lei de Lenz. Então, o que é a lei de Lenz? O cientista disse que quando você desliga esse circuito, o que acontece? O que o cientista disse? Tende a manter a corrente no circuito, retardando o seu desaparecimento. Quando se fala em retardando, é tempo, mas o cientista não disse quanto tempo e quanto tempo. O cientista não determinou um tempo. E vocês acham que no âmbito de curto-circuito, na interrupção, no âmbito de curto-circuito, esse tempo é 5? Nunca, jamais. Então, pessoal, eletrotécnica, engenharia elétrica não serve para energia solar. Você nunca vai usar isso no sistema solar, principalmente no âmbito de curto-circuito. Apenas você está representando essa exponencial para apresentar um circuito um transiente de corrente contínua, que é resistência, indutância e capacitância, como é que ele se comporta ao ligar e ao desligar, normalmente. Mas, no âmbito de curto-circuito, no sistema solar, essa exponencial ela muda, ela é totalmente diferente. Aí é que você nunca vai usar isso, esse que é o problema. Porque você nunca vai usar isso, porque você teria que estar aqui dando aula de analogia, com os disjuntores ao lado e toda a chave seccionadora ao lado do sistema solar, e não consta aqui. Eu vou dar só um exemplo, como
você nunca vai usar isso. Vou dar só um exemplo, porque você nunca vai usar isso dentro da engenharia elétrica Estados Unidos, Austrália e qualquer lugar do mundo. E nem no Brasil. Então, aqui está. Por que você não vai usar aquela exponencial universal? Que isso aqui você não encontra nos livros didáticos. Tempo de disparo de curto-circuito, disjuntor 40 amperes CA e DC. Digamos que você tem um disjuntor da VEG para CA e DC. No âmbito de sobrecarga, o tempo de disparo em corrente contínua é o mesmo em corrente alternada. Tá vendo aí, pessoal? O tempo de disparo em corrente contínua é o mesmo em corrente alternada. Todos os dois são iguais. Porém, no âmbito de curto-circuito, há um aumento no tempo de disparo relacionado com a raiz quadrada de 2, então tenha medo. Então tá aí, pessoal. Duração de ciclo, 12 segundos. 12 segundos. 12 segundos. Então, voltando lá para a Austrália. Tô lá na Austrália, que tem o melhor curso do mundo, em primeiro lugar no mundo. E para que serve essa exponencial universal? Para que serve essa exponencial universal? Para que serve? Para nada. Você nunca vai usar isso. Porque o tempo aqui está 5 segundos. E pode ser muito maior do que no âmbito de curto-circuito. Apenas você está representando o transiente de corrente contínua no funcionamento normal. Mas numa falha operacional do inversor. Num curto-circuito. Você nunca vai usar isso aqui no sistema de energia solar. É isso que eu quero dizer. Você nunca vai usar essa exponencial no sistema solar. Porque energia solar ela é o inverso sobre carga. Todas as leis da física elas têm que ser mudadas no sistema solar. Por quê? Porque o sistema solar ele é o inverso. Ele é inverso em tudo, no tempo, em tudo. Nas grandezas elétricas, o sistema solar ele fez uma revolução dentro das leis da física. Então tudo é o inverso, tudo é o inverso no sistema solar. Então tá aí, ó. Se você for calcular um disjuntor de 40, no âmbito de curto-circuito, ele é um disjuntor de 56, por causa do tempo. Há um aumento no tempo de disparo do disjuntor. Porque se você levar ao quadrado 56, multiplicado por 3, mais 40 ao quadrado, multiplicado por 5, dividido por 12 ciclos, extraindo a raiz, você vai achar a raiz quadrada de 2, está aqui. Isso aqui representa tempo, aumento do tempo. Então, aqui já se foi, isso aqui já se foi, ó. Isso aqui foi embora, foi embora. Isso aqui é coisa antiga, universal. Já foi, já era. Você nunca vai usar isso. Porque está aqui mostrando, ó. E você nunca vai usar. E você encontra isso aqui nos livros didáticos? Você encontra esses cálculos nos livros didáticos? Nunca você vai encontrar. Certo? Nunca você vai encontrar. Eu vou apresentar aqui um disjuntor. Isso aqui é um disjuntor da VEG. Eles estão vendendo aí disjuntores de corrente alternada e corrente contínua para tensões baixas, de 220 volts e 440. Aqui está os gráficos, isso aqui não bate, isso aqui é apenas para sobrecarga. E tanto faz para corrente contínua como corrente alternada, sobrecarga os tempos são iguais de disparo. Mas no âmbito de curto-circuito isso aqui não bate nesse gráfico. Então aqui tem vários disjuntores bipolares, monopolares, tripolares, tetrapolares. Então aqui nós temos disjuntores tetrapolares de 4 polos, certo? Aqui tem o seu arranjo, aqui o seu arranjo está certo. Por que esses disjuntores tetrapolar estão em série? Porque aqui nós temos as classes de tensões 440 volts CA alternado e 250 volts corrente contínua.
Isso significa que você pode usar esse disjuntor em circuito de corrente alternada e corrente contínua. A sua configuração está em série. Aqui, ó, ele é um disjuntor de 4 polos. Então, aqui estão ligados em série, tá vendo? Por que está ligado em série? É porque sua tensão está maior do que 220. Se a tensão de corrente contínua for maior do que 220, você tem que usar a configuração série. Se a tensão fosse até 220, corrente contínua, a configuração seria paralelo. Certo? E aqui onde aparece o fator 1.8. Agora, uma coisa que não está correta aqui é... Aqui, ó, isso aqui é a máxima potência ativa dissipada. Isso aqui não é potência dissipada. Isso aqui se dá o nome de potência de desligamento. Você vê que para uma potência de 3, ele diz que é igual ou menor que 10. Só que isso aqui não bate. O próprio fabricante do disjuntor, para a corrente contínua não bate. Porque se eu dividir 3.000 dividido por 250, que está lá a sua tensão nominal, então dá 12, não bateu com 10, e já errou. Então, esses 10 amperes, para qual é a potência em 440? Porque lá consta 440, olha aqui para cá, ó. Tensão de operação, 440 e 250. Então, esses 10 amperes, para qual é a potência? Só pode ser para a potência de 8.000 em 440. Isso significa que em 440 você usa 8.000 dividido por 761. 10 amperes, está aí. E não para a corrente contínua. Então, ele já começa a errar. E aquelas especificações de inversores estão erradas. As especificações de disjuntores estão erradas. Esses disjuntores só funcionam para sobrecarga, não funcionam para curto-circuito. Então existe um grande erro dentro da indústria. Isso aqui é erro dentro da indústria. Porque essa corrente que está mostrando na máquina aí é para 440 volts corrente alternada e não para 250 corrente contínua. Aí é onde começam os erros. Você vê que a potência em 440 ela é muito maior do que uma potência em corrente contínua. Aí a máquina mostrando que aqueles 10 amperes lá na tabela é para 440 e não 250 volts. Então já começam os erros aí, cara. Dentro da indústria de disjuntores, indústria de inversores, indústria de painéis solares, indústria de baterias, há um erro imenso naquelas especificações. Assim não dá, né, pessoal? Olha aí, você vê aí, ó, que mudou tudo. Então, a energia solar, ela faz uma revolução, ela mexe com as leis da física. Esses dois gráficos que eu estou apresentando aqui, é aquele gráfico que foi apresentado lá, aqui no começo, ó. Aqui é ele, ó. Aquele gráfico lá, como a energia solar, ela faz uma revolução. Ela mexe com as leis da física. Ele já aparece aqui, ó. Como as tensões e correntes, elas são distintas, elas são específicas, elas são separadas. Esse gráfico à esquerda está representando aqui as correntes, o tempo de disparo de um disjuntor, à esquerda é corrente e à direita é só tensão. Então elas são distintas. Tensão e corrente são distintas, são específicas. Daí aquele gráfico lá, esse aqui moderno, que é hoje no 2024, 2050, 2100, e aí vai. Esse aqui que é o gráfico atual que revolucionou o mundo. Neste exato momento que a energia solar, ela mexe com as leis da física, ela muda tudo. E eu tive que mudar. Eu mudei aquele gráfico para esse gráfico aqui. São coisas distintas, pessoal. Então já se sabe que é engenharia solar, essa engenharia elétrica de hoje, eletrotécnica, esses cursos do Brasil são obsoletos. Não serve para energia solar. Não serve porque eles usam altas tensões na rede elétrica pública. Eles não estão tentando matar ninguém, mas o sistema vai resultar na morte de pessoas.
Mas por que isso acontece? Porque eles estudam aqueles gráficos exponenciais universais antigos, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Quer dizer, são professores dinossauro, alunos dinossauro, professores dinossauro, alunos dinossauro. Assim não dá, pessoal. Ó, extra 3 Hz, o que é isso? Você compra um inversor com uma frequência de 3 Hz maior para prejudicar os aparelhos elétricos, diminuir a vida dos aparelhos, aumentar a potência, descarregar baterias. Assim não dá, pessoal. Olha aí, ó. Essa relação caviar aqui, você vê, matou os inversores híbridos. Já era. Olha aí, ó. 20 microinversores. Cabo longo 60 metros, 70 já era. Você não pode usar microinversores. Você não pode usar microinversores para cabo longo, 60 metros, 70 metros de condutores elétricos. Aí tem que evitar. Isso tudo são leis de eletricidade que não consta hoje nos livros didáticos. Isso aqui não existe nos livros didáticos. Isso aqui também não existe nos livros didáticos. Isso aqui também não existe nos livros didáticos. Não existe nos livros didáticos. Então, já se sabe que engenharia elétrica e eletrotécnica não serve para energia solar. Isso aqui você não encontra nos livros didáticos. Tudo é moderno, as coisas hoje tudo é moderno. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Dê um gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula.